Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Gaudioli, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre o tema traumas não acidentais. É um tema de extrema importância em que pode corroborar para a parte de maus tratos e também violência interpessoal. Para começar, eu gostaria de definir maus tratos e traumas não acidentais. Então, maus tratos dos animais, eles remetem, né, ao comportamento socialmente inaceitável que intencionalmente causa dor física desnecessária, sofrimento ou angústia, podendo até mesmo ocasionar a morte do animal. E são caracterizados em 4 formas: em abuso físico, abuso sexual, negligência e abuso emocional. Atualmente, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em outubro de 2018, ele definiu maus tratos, né? Isso foi um grande avanço. Ele definiu como qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, né? O trauma no acidental, então, como vocês viram ali na classificação, é um tipo de maus tratos, refere-se a lesão é provocada por abuso físico, o ato de infligir dor desnecessária ao sofrimento ao animal, sendo reconhecido como um importante diagnóstico diferencial para traumas em geral. E alguns autores também falam nesse termo, né, que está associado com esse termo, que é síndrome do animal espancado. O estudo dos traumas não acidentais ele considera a inter-relação entre os casos de maus tratos contra animais e de violência contra humanos, sendo, portanto, uma questão de saúde pública. Alguns autores estudaram as similaridades entre o abuso físico contra crianças e animais e o elo entre eles, e observou que os atos de violência são os mesmos para a vítima humana ou animal, né? Então, os veterinários eles devem, né, trabalhar com o conceito de saúde única, que une a medicina e a medicina veterinária em uma preocupação comum com os vulneráveis e os vitimados. O conhecimento, perdão, o conhecimento sobre a identificação de traumas acidentais, ele pode reduzir o sofrimento dos animais, né, e aumentar o número de casos investigados. Sabemos que quando a gente fala de termos epidemiológicos, os números de casos investigados é de extrema importância para a gente conseguir mostrar a problemática desse crime, né? E assim implantar na agenda do governo e também implantar políticas públicas permanentes, que é um dos pilares aí que a gente necessita quando a gente fala desse tema. Visto isso, o assunto ele deve ser abordado ainda na graduação, porque muitos profissionais ainda não se sentem aptos a reconhecer esses atos de abuso físico. Alguns fatores eles podem dificultar a abordagem dos casos de crueldade, tais como a insuficiência de recursos técnicos para identificar situações de crueldade, a pressão social na direção de outros crimes considerados de maior relevância, a inexistência de um sistema público de investigação e notificação dos casos, a limitação na formação do médico veterinário para avaliar o envolvimento humano como um fator determinante dos quadros clínicos de crueldade e a resistência em considerar a crueldade animal como um crime violento, né? Apesar de atualmente estar mudando, né? A sociedade já está vendo isso com outros olhos. A Janaína Hammerschmidt também delata, né? O fato também da população desconhecer os locais de recebimento das denúncias dos casos de maus tratos, além do desconhecimento das leis e descrédito na justiça, fazendo com que muitos casos nem sequer sejam investigados. Existem também alguns aspectos envolvidos na elucidação dos casos de traumas não acidentais, que criam dilemas profissionais sobre quais procedimentos adotar. Então, qual procedimento adotar com relação à abordagem da família envolvida, quais as condutas éticas cabíveis, qual a responsabilidade pelo bem-estar do animal vitimado e as possíveis consequências ou responsabilidade civil ao profissional a partir das decisões tomadas. Então, esses são dilemas profissionais, né, de quais procedimentos adotar em relação a esses casos. Então aí vem a importância, né, da teoria do elo, né? Então os traumas não acidentais contra os animais eles podem servir de evidência
da violência doméstica e já são usados em muitos países para acionar órgãos de proteção às crianças e também outros adultos vulneráveis. Então, os sinais que indicam traumas não acidentais são similares nas crianças e nos animais, como, por exemplo, queimaduras por água quente, geralmente ocorrem em membros, queimaduras por cigarros e fraturas. Com relação aos sinais, dos traumas acidentais, então alguns estudos apontam que os principais sinais encontrados nesses animais agredidos são lesões superficiais por agentes físicos, fraturas, queimaduras, lesões por armas de fogo e pérfuro cortantes, seguido por intoxicações. Com relação às fraturas, elas ocorrem geralmente em membros torácicos, membros pélvicos e região axial, Então, esses lugares são mais prevalentes em fraturas por traumas acidentais e também fraturas ocorrem mais em traumas não acidentais do que traumas acidentais. E os fatores que levam à suspeita de fraturas por um trauma não acidental são a presença de múltiplas fraturas, fraturas em mais de uma região do corpo, fraturas transversas, fraturas em avançada cicatrização ou com formação de calo de osso e fraturas múltiplas em diferentes estágios de cicatrização. A prevalência relativamente alta de fraturas em casos de traumas não acidentais e o fato de apresentarem características discretas que podem ser facilmente analisadas fazem delas boas ferramentas de diagnóstico, Em relação a outros sinais, então, geralmente as injúrias no trauma não acidental elas são repetidas e as histórias contadas pelos responsáveis pelas crianças traumatizadas quanto pelos tutores de animais também apresentam o mesmo padrão. São histórias inconsistentes e discrepantes. Geralmente o tutor, ele reluta em falar sobre o histórico do trauma e muda o comportamento quando ele é questionado. Alguns autores relatam que os animais vítimas de abuso se apresentam mais excitáveis, com mais apego e busca por atenção. Os cães abusados também apresentam medo de humanos, e cães desconhecidos. Apresentam também hiperatividade, latidos persistentes e alta frequência de comportamentos considerados bizarros, estranhos ou repetitivos. O tipo de alteração de comportamento está ligado ao tipo de abuso sofrido por aquele animal. O medo de humanos ele pode ser consequência de uma interação direta e negativa entre o humano e o animal vitimado, o qual ele aprende que os seres humanos podem apresentar uma ameaça. Em 2017, eu realizei uma iniciação científica que foi intitulada como o estudo retrospectivo para o reconhecimento de traumas acidentais em cães atendidos no Hospital Veterinário aqui da Universidade Federal do Paraná. E nesse estudo eu avaliei 488 prontuários e a partir de uma ficha que eu elaborei com base na literatura científica, com base nesses sinais clínicos e outros estudos que eu fiz para conseguir identificar nesses prontuários se tinha algum sinal, alguma lesão referente a um trauma não acidental. Desses 488 prontuários, apenas 2 eu consegui confirmar, como eu estava dependendo do prontuário, eu não tinha acesso ao proprietário, porque foi um estudo retrospectivo, então eu apenas consegui confirmar mesmo 2 casos compatíveis, 14 casos compatíveis suspeitos e 472 casos incompatíveis. Os casos compatíveis confirmados, então, quando tinha uma concordância entre o histórico clínico, a anamnese e as lesões encontradas, e os suspeitos é quando tinha alguma suspeita daquelas lesões que eu citei anteriormente durante a apresentação e quando a história do proprietário era inconsistente, Com relação então aos resultados, os resultados então com relação à idade, revelaram que os animais entre a faixa de 3 a 8 anos de idade apresentaram maior incidência de casos de maus tratos. Na literatura, geralmente encontramos que cães com menos de 2 anos de idade, eles são mais acometidos por maus tratos. Até mesmo em outro trabalho que eu realizei, que eu analisei o bem-estar dos animais de negligência, eu também achei que cães com menos de 2 anos de idade eles sofriam
maus tratos, né? Então, essa diferença desse meu trabalho da iniciação científica de 2017, essa diferença de resultado, ela pode estar relacionada com a demora em levar o animal ao atendimento veterinário, né? Visto que eu avaliei esses prontuários de atendimentos clínicos. E também alguns autores falam que um importante indicador é a evidência de injúrias anteriores. Os cães eles podem ser abusados em várias vezes em diferentes ocasiões, havendo às vezes a demora por procura por tratamento. O gênero do cão mostrou que os cães machos são mais acometidos por maus tratos. Também foi encontrado isso na literatura, e isso pode ser possível pelo fato dos proprietários potencialmente violentos preferirem possuir cães machos, né? Ou ainda que cães machos sejam mais difíceis de controlar ou que sejam mais agressivos que as fêmeas, podendo desencadear a violência do seu proprietário. Os animais... Perdão, tinha voltado aqui. Mas com relação à raça, né? Os animais sem raça definida, eles apresentaram maior prevalência do que os cães com raça definida, né? Isso também foi encontrado na literatura. Alguns autores, né, atribuem esse aumento de cães sem raça definida serem cometidos mais por maus tratos por eles cães geralmente estarem associados com proprietários de baixa renda socioeconômica. E também sabe-se que em maus tratos em crianças é mais comum ter maus tratos nessa categoria social. Tem bastantes estudos que estão tentando identificar os fatores determinantes de maus tratos, e um deles é com relação à característica socioeconômica, e está vendo realmente que cães que estão em famílias com vulnerabilidade, com uma financeiramente mais baixa, eles são mais acometidos com maus tratos. Com relação às características das lesões, né, dos casos confirmados, eu encontrei um trauma mecânico contundente e outro trauma mecânico pérfuro contundente. Já com relação aos cães suspeitos, eu observei 5 animais que sofreram traumas mecânicos contundentes. 3 foram abuso físico por envenenamento. 3 foram traumas mecânicos pérfuro contundentes. Um trauma mecânico contundente com fratura óssea, outro com fratura craniana e outro com ruptura visceral. Então, para concluir, né, o estudo desse tema é extremamente importante para identificar e categorizar maus tratos, né, auxiliando os profissionais que possuem uma interferência direta em detectar essas crueldades contra os animais e relacioná-los à violência humana, né? Então, esses animais eles estão servindo de seres sentinelas para violência interpessoal. Então, é um tema que está ganhando força nos estudos científicos. Estamos mudando e melhorando a legislação para detectar esses casos e melhorar o bem-estar animal. Bom, gostaria de agradecer, né? Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a maus tratos em geral, ou algum tema em específico, e até estudos, artigos para poderem estudar, podem mandar e-mail para mim, que eu tenho bastante coisas relacionadas a esse tema. Bom, foi isso então, muito obrigado.